Olá, eu sou a Amanda e, junto com a Helena e a Rossana, trouxemos o trabalho A Maternidade dentro das Políticas de Permanência para Estudantes Internacionais. Nós somos da Universidade Federal de Santa Catarina. Bem, primeiramente eu quero me apresentar um pouco. Eu sou médica veterinária com mestrado e doutorado em farmacologia e atuei como docente por mais de 10 anos. Sou embaixadora do Parenting Science desde 2020 e atualmente sou técnica administrativa em educação na minha área, atuando em ciências de animais de laboratório. E a minha principal atividade é ser mãe da Marina Isabela, de 8 anos de idade. Voltando ao nosso assunto, políticas de permanência estudantil são ferramentas que guiaram a mudança do perfil do estudante universitário no Brasil nos últimos anos. No entanto, tais políticas precisam ser consideradas ainda em ascensão, com necessidade urgente de ampliação, principalmente no que tange campi universitários que surgiram com projetos de interiorização universitária, que é o nosso caso, pois nós estamos no campus de Araranguá, da Universidade Federal de Santa Catarina. Estamos no litoral sul do estado. Com relação a estudantes mães, sabemos que a jornada da maternidade durante a formação acadêmica é, sem dúvida, uma realidade enfrentada por muitas mulheres, que lutam diariamente nos espaços universitários pela sua permanência e conclusão dos seus estudos, em meio a uma rotina de cuidado dos seus filhos, perda de sono frequente, trabalhos domésticos e acadêmicos, entre outras demandas. A estudante mãe, ela se vê em um forte esgotamento, quer seja físico ou emocional, sendo importante a presença de uma rede de apoio, família, amigos e a própria universidade, através de programas institucionais que visem garantir a sua permanência. Em se tratando de estudantes que se tornam mães durante os seus estudos, os benefícios a elas destinados ainda não são capazes de permitir uma permanência efetiva dessas discentes. Coletivos de mães se manifestam pelo país, expondo, por exemplo, a necessidade de serviços de contraturno dentro do ambiente universitário. Em 2016, Flávia Gripe Ribeiro, em seu TCC em Bacharelado em Serviço Social pela UNB, já expunha as dificuldades que mães estudantes podem enfrentar. Quando falamos de estudantes mães estrangeiras, esse processo é mais complexo e abre a discussão para políticas complementares. A impossibilidade de trabalhar e inseguranças quanto à permanência no país podem dificultar ainda mais o desempenho universitário e a conclusão dos estudos. Carlos Pina, em seu TCC em Sociologia pela Unilab em 2023, apresentou um cenário em relação a esse tema, destacando fatores a serem compreendidos, sobretudo quanto às enormes dificuldades dessas estudantes em se manter com auxílios que nem sempre contemplam todas as suas necessidades. O nosso estudo, ele advém da da pesquisa participativa de uma de nossas autoras e visa relatar sobre a descoberta da maternagem e da maternidade de uma estudante internacional em meio ao seu processo de formação acadêmica e alguns dos dispositivos sociais, éticos, políticos e institucionais que têm possibilitado a sua permanência na instituição. Com a palavra, a nossa autora Helena de Fátima Lucamba. Olá a todos, meu nome é Helena de Fátima Lucamba, sou angolana, estudante de graduação na Universidade Federal de Santa Catarina e hoje eu vou contar um pouquinho para vocês sobre o meu relato sendo estudante internacional e mãe. O meu relato vai seguir 3 questionamentos, então ao longo da minha fala estarei respondendo 3 questionamentos. O primeiro é, como é que foi me descobrir mãe dentro da graduação? Como é que foi me descobrir mãe na graduação? O segundo questionamento, quais as dificuldades de permanência? E o
terceiro, de que modo, em meio às descobertas e dificuldades, a UFSC se apresentou para mim. Respondendo o primeiro questionamento. Quando me descobri mãe, quando descobri que estava grávida, em mim geraram-se vários sentimentos. E um deles foi o medo. O medo por quê? Sou estudante angolana e os meus familiares estão todos em Angola. Então o medo foi justamente como é que seria essa minha nova etapa, sendo mãe de primeira viagem, distante da família. E o segundo questionamento foi como é que eu conseguiria conciliar os cuidados com meu filho e os estudos. Como é que eu conseguiria conciliar a maternidade e os estudos? Então, esses foram os medos, né, que acabaram perdurando por um período considerável durante a descoberta da minha gestação. Sobre as dificuldades. Depois que o meu pequeno nasceu, eu consegui colocá-lo na creche do Estado, na creche estatal. Mas o processo de adaptação foi bem difícil, o que fazia com que em vários momentos eu tivesse que levar ele para assistir a aula comigo e inclusive até mesmo fazer prova comigo, né? Porque já teve momentos que ele estava doente e não poderia ir para a creche e eu tinha prova. Aí eu levava ele para a universidade. Outras dificuldades que eu tive eram em momentos em que eu estava doente e o meu pequeno também doente, então aí acabava dificultando bastante o processo de aprendizagem, né, aí das aulas. E em meio a essa minha fala, eu quero responder logo o terceiro questionamento, que é de que modo a UFSC se apresentou para mim em meio às descobertas e dificuldades. O primeiro contato que eu tive depois da descoberta da minha gestação, com um servidor da universidade e do meu campus aqui de Araranguá, foi com uma das assistentes sociais. E esse contato foi muito importante, né? Até hoje tem sido importante para a minha permanência aqui como estudante, porque as assistentes estudantis é que cuidam justamente da permanência dos estudantes. Então, quando eu entendia que por ser mãe e que não conseguiria conciliar os meus estudos com os cuidados do meu filho, as assistentes estavam lá para me mostrar que é possível estar dentro desses espaços e que existem políticas para que eu permaneça nesse espaço. Então, a presença delas foi muito... digo delas porque são mulheres, né? Então, foi muito importante para a minha permanência, né? Para que eu pudesse permanecer. É através delas que eu conheci o Espaço Família, que tem aqui no nosso campus Araranguá, que é uma sala onde tem que é justamente equipada para esse processo de acolhimento de mães. É um espaço que você estando gestada ou tendo teu filho, você consegue estar lá, consegue relaxar, consegue ler um livro, consegue deixar o teu pequeno para brincar um pouquinho, consegue trocar a fralda do teu menino. É um espaço mesmo reservado para mães e os seus pequenos. E é de nosso interesse, nós como mães aqui do campus de Araranguá, que esse espaço de acolhimento seja ampliado. Falando do espaço, eu conheci também várias outras mães, né, que eram estudantes também da UFSC e que justamente passaram por um processo de adaptação, né, e que permaneceram dentro desse espaço. Então foi muito importante. A gente tem o nosso grupo de mulheres de mães aqui de Araranguá, onde de tempo em tempo a gente se reúne
presencialmente ou online para poder conversar, falar sobre as nossas vivências, como mãe, as nossas adaptações, as nossas dificuldades. Então é um grupo que se mostra muito importante. Tão importante que a gente nos ajuda umas às outras, né? Teve já momentos que eu tinha que fazer uma prova, alguma coisa do gênero, que não tinha com quem deixar o meu pequeno. E foi justamente lá onde eu encontrei apoio. Então, esse espaço, o espaço família e essa convivência que a gente tem entre outras mães é muito, muito importante. Outra dificuldade que eu vou falando aqui já no final foi a estrutura da nossa universidade, porque o espaço em que estamos agora é alugado, né? Então a estrutura não é tão acessível para mães com bebês pequenos que tenham que carregar, têm que andar com carrinho, né? Porque para ter acesso aos outros andares é feito por meio de escadas, né? Então ter que estar a subir com carrinho e descer com carrinho foi uma das grandes dificuldades, mas por outra, quem é mãe que está nessa condição ou ainda algum outro estudante que tem possibilidade de acessar os outros andares pode fazer o pedido para poder realocar as suas aulas para as salas de baixo, algo que eu achei muito interessante. Os meus professores foram muito flexíveis comigo, então souberam me entender. Encontrei professoras que também eram mães, professores que também eram pais, servidores de forma geral da UFSC, né? Não falo só dos professores ou das assistentes, os servidores em si, né? Mostraram uma empatia assim igual para comigo. Então, digo que é através de cada pessoa que mostrou, que me deu, né, o seu apoio de uma maneira incondicional, que também se dá a minha permanência aqui na UFSC. Sobre a questão de permanência, políticas de permanência, eu recebo a bolsa estudantil, que me ajuda economicamente para poder me manter, já que o meu curso é de período integral, então é o dia todo, então não consigo trabalhar e ter que estudar e cuidar do meu pequeno. Então eu recebo esse auxílio devido à minha vulnerabilidade econômica também, devidamente comprovada, e consigo estudar, cuidar do meu pequeno e estar aqui. Então é isso. Espero que espero que tenha respondido, né, os questionamentos ao longo da minha fala. E é isso. Abraços. Lindo relato da Helena. Olá. Agradecemos muito a participação dela. Aqui algumas figuras que ilustram esse relato, né? Então, algumas fotos do espaço família, né? Então, esse espaço que as estudantes têm, né? Há um anseio, né? Por um espaço maior, por né? Uma ampliação desse local. Aqui alguns registros dessas estudantes, né? Que se fazem de rede de apoio. Essa é a nossa coautora, a Rossana, uma das assistentes sociais aqui da UFSC de Araranguá. Essa empatia, esse cuidado, essa formação de rede de apoio por parte da universidade, também parte por outros servidores, né? Aqui temos algumas fotos de duas colaboradoras terceirizadas que estão com o filho da Helena, o Joel, e muitas vezes em alguma atividade que ela esteja, né? Então, elas cuidam, né? Então, outras fotos estudantes, temos aqui outra colega servidora quando estava gestando. Então, esse espaço que é amplamente utilizado, né? E é também um local de aconchego, né? E de conexão entre as pessoas. O grupo de mães universitárias, ele abrange todas as alunas nessa situação, não apenas as estrangeiras, né? Então, estrangeiras ou não, e elas se encontram, então, para se acolherem. Aqui também algumas outras fotos fornecidas através desse grupo de WhatsApp, então, das meninas, de uma das alunas defendendo o TCC,
as crianças muitas vezes participando das aulas, né, contando com essa empatia também por parte dos professores. Finalizando, esse estudo ele demonstra, ainda de forma preliminar, de que políticas de permanência de estudantes mães estrangeiras, elas devem ser focadas para essas situações de forma individualizada. Ainda, devemos garantir que bolsas reservadas a essas estudantes, elas contemplem também auxílios extras, especialmente nos primeiros anos de vida dos seus filhos. A complexidade do assunto também expõe uma necessidade conjunta de setores universitários para que essa demanda seja atendida. Então, muitas vezes são necessárias bolsas e auxílios de vários setores da universidade. Os serviços de apoio aos estudantes, que é o norte, muitas vezes, dessas discentes, eles devem contar com parcerias efetivas para garantir que não somente haja uma distribuição justa das bolsas estudantis, mas também que o ambiente universitário acolha de forma efetiva essas estudantes. Então, novamente, com uma foto muito fofinha do Joel, a gente finaliza agradecendo a atenção. Esse é o meu contato, fico à disposição. E aqui esse QR Code é para acessar o perfil no Instagram da Coordenadoria Integrada de Apoio ao Estudante da UFSC de Araranguá, onde vocês encontram, então, as nossas assistentes sociais. Agradeço a todos que permitiram esses registros, né, para a nossa apresentação, a todos que participaram e, é claro, a você que nos deu a sua atenção. Tenham todos um ótimo simpósio. Um abraço.